Aos 68 anos, descobri que minha única filha havia colocado algo na minha comida durante o almoço de domingo. Não foi um acidente. Foi uma tentativa calculada de me tirar do caminho para ficar com minha herança. E o pior, meu genro filmou tudo, achando que eu nunca descobriria. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Isso me ajuda muito a saber quem está acompanhando minha história. Meu nome é Lídia. Tenho 68 anos e durante quase 7 décadas acreditei que conhecia as pessoas ao meu redor. Acreditei que o amor de mãe era correspondido, que família era sinônimo de proteção, que sangue do meu sangue jamais me faria mal. Estava enganada. Completamente enganada. Tudo começou num domingo comum de março. Digo comum porque era igual a tantos outros domingos dos últimos 10 anos. Minha filha Beatriz e meu genro Fernando vinham almoçar em casa. Eu preparava a comida com capricho, arrumava a mesa com a toalha bordada que minha mãe me deixou, colocava flores frescas no centro. Era meu ritual semanal, minha forma de demonstrar amor. Beatriz tinha 42 anos. Casada com Fernando há 15 anos, sem filhos. Uma escolha deles, sempre disseram. Ela trabalhava comigo na loja de roupas que eu havia construído ao longo de 30 anos. Uma loja simples no centro da cidade, mas que rendia bem. Muito bem, na verdade. Eu tinha conseguido juntar um patrimônio considerável. A loja, 2 apartamentos alugados, uma casa na praia e algumas economias. Nada extraordinário para os padrões de gente rica, mas para uma mulher que começou vendendo roupa de porta em porta, era uma fortuna. Naquele domingo específico, acordei às 6 da manhã como sempre. Meu marido, Paulo, havia falecido há 3 anos de um câncer que o levou em 6 meses. Desde então, morava sozinha nesta casa grande demais para uma pessoa só. Os domingos com Beatriz eram minha alegria, minha conexão com o que restava de família. Preparei um frango assado com batatas, a farofa que Beatriz adorava desde criança, salada fresca e um pudim de leite para a sobremesa. Tudo feito com amor, com aquele cuidado que só uma mãe tem. Coloquei a mesa, verifiquei se havia vinho suficiente. Fernando gostava de beber durante o almoço, e esperei. Eles chegaram ao meio-dia em ponto. Beatriz trazia um sorriso no rosto, aquele sorriso que eu conhecia desde que ela era bebê. Fernando estava mais sério que o habitual, mas não dei importância. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, reservado, difícil de decifrar. Mãe, que cheiro maravilhoso! Beatriz me abraçou na porta. Senti o perfume caro que ela usava. Vi as roupas de marca que vestia. Tudo comprado com o salário generoso que eu pagava a ela na loja. Fiz tudo o que você gosta, minha filha. Sentamos à mesa. A conversa fluía normalmente. Beatriz falava sobre a loja, sobre as vendas da semana, sobre uma nova fornecedora que tinha encontrado. Fernando mexia no celular de vez em quando, o que me incomodava um pouco, mas eu não dizia nada. Não queria criar conflito. Foi quando servi o pudim que algo estranho aconteceu. Fernando levantou-se abruptamente. Esqueci uma coisa no carro. Já volto. Beatriz pareceu tensa por um segundo, mas logo voltou a sorrir. Continuamos conversando. Ela me perguntou sobre meu check-up médico da semana anterior. Eu tinha pressão alta, controlada com remédios, mas nada grave para minha idade. Está tudo bem, filha. O médico disse que estou ótima para uma mulher de 68 anos. Que bom, mãe. A gente quer você aqui por muitos anos ainda. Fernando voltou 5 minutos depois. Trazia uma expressão estranha no rosto, algo que não consegui identificar. Nervosismo? Excitação? Não sei. Tudo bem? Perguntei. Sim, sim. Só precisava pegar meu carregador. Terminamos a sobremesa. Tomamos café. Eles ficaram mais meia hora e depois se despediram. Beatriz me abraçou mais forte que o normal. Te amo, mãe. Também te amo, filha. E eles foram embora. 2 horas depois, comecei a me sentir estranha. Uma tontura leve no começo, que foi aumentando. Náusea. Sudorese. Meu coração disparou. Pensei que fosse a pressão alta, que talvez tivesse comido demais. Tomei meu remédio, deitei no sofá
Esperei passar. Não passou. Piorou. Às 7 da noite, quando a tontura ficou insuportável, liguei para Beatriz. Ela não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Sem resposta. Liguei para minha vizinha, Dona Antônia, uma senhora de 75 anos que morava ao lado há décadas. Ela veio correndo, me encontrou pálida, suando, com dificuldade para ficar em pé. Lídia, vou chamar uma ambulância. Não, não precisa. Deve ser a pressão. Já passa. Mas não passou. Dona Antônia insistiu. Chamou a ambulância. No hospital, fizeram vários exames. Mediram minha pressão. Estava normal. Fizeram eletrocardiograma. Coração funcionando bem. Coletaram sangue. Dona Lídia, a senhora comeu alguma coisa diferente hoje? Não. Só o almoço de domingo com minha filha. Que tipo de comida? Descrevi tudo. O frango, a farofa, a salada, o pudim. A senhora se sentiu mal logo depois de comer? Não. Umas 2 horas depois. A médica, uma mulher jovem de uns 30 e poucos anos, pareceu pensar. Vamos fazer uma análise toxicológica também, por precaução. Toxicológica? Doutora, a senhora acha que eu fui envenenada? Ela deu um sorriso tranquilizador. Não, não, é só procedimento padrão quando há sintomas como os seus, sem causa aparente. Fiquei internada por observação. Beatriz finalmente respondeu às 11 da noite, quando eu já estava no hospital há horas. Mãe, desculpa, estava no cinema com Fernando, deixei o celular no silencioso. O que aconteceu? Contei. Ela pareceu preocupada, disse que viria ao hospital imediatamente. Eu disse que não precisava, que já estava melhor, que poderia ir para casa no dia seguinte. Tem certeza? Tenho, filha. Vai dormir. A gente se fala amanhã. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto branco do quarto do hospital. Algo me incomodava. Não conseguia definir o que. Era uma sensação vaga, um desconforto que ia além dos sintomas físicos. Por que Beatriz não tinha atendido durante horas? Por que Fernando tinha saído da mesa naquele momento? Por que aquela expressão estranha no rosto dele quando voltou? Tentei afastar os pensamentos. Era paranoia, cansaço, o susto de passar mal. Mas a sensação não ia embora. No dia seguinte, segunda-feira, recebi alta. Os exames não mostraram nada grave. A médica disse que poderia ter sido uma intoxicação alimentar leve, talvez algum ingrediente que não estava fresco. Recomendou repouso e hidratação. Voltei para casa. Dona Antônia tinha limpado tudo, lavado a louça, guardado as sobras na geladeira. Que Deus a abençoe. Beatriz ligou à tarde. Mãe, está melhor? Estou sim, filha, já passou. Ainda bem. Olha, hoje não vou conseguir ir na loja. Estou com uma dor de cabeça terrível. Você consegue ir sozinha? Era estranho. Beatriz raramente faltava ao trabalho. Mas concordei. Claro, filha. Descanse. Fui para a loja. Trabalhar sempre me fazia bem. Me tirava da cabeça. Atendi clientes, organizei o estoque, fechei algumas vendas. Voltei para casa às 6 da tarde, cansada, mas aliviada por estar me sentindo melhor. Foi quando encontrei, ao limpar a geladeira, o resto do pudim que tinha feito no domingo. Olhei para aquela travessa de vidro e, não sei porquê, senti um calafrio. Joguei no lixo. Não queria mais ver aquilo. Mas naquela noite, sozinha na cama, a sensação incômoda voltou. Mais forte, mais insistente. E foi aí que comecei a me perguntar: será que foi realmente uma intoxicação alimentar? Ou havia algo mais? Algo que minha mente ainda não conseguia aceitar? Tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o escuro do quarto, ouvindo o silêncio da casa vazia, e pela primeira vez em 68 anos, senti medo dentro da minha própria casa. Medo de quê? Eu ainda não sabia. Mas sabia que algo estava errado. Muito errado. Levantei da cama e fui até a cozinha tomar água. Passei pela sala e olhei as fotos na estante. Beatriz em todas as fases da vida. Beatriz bebê no colo do Paulo. Beatriz criança fantasiada no carnaval. Beatriz adolescente na formatura. Beatriz adulta no dia do casamento. Peguei uma das fotos. Era do dia em que ela nasceu.
Eu a segurava nos braços, olhando para ela com tanto amor que até hoje me emociono ao lembrar. Paulo estava ao meu lado, sorrindo orgulhoso. Como aquele bebê indefeso tinha se tornado uma mulher que talvez, só talvez, tivesse tentado me fazer mal. Não, não podia ser. Era minha imaginação. Mas e se não fosse? Coloquei a foto de volta na estante e voltei para o quarto. Desta vez, o sono veio, mas foi agitado, cheio de sonhos estranhos. Sonhei com Paulo. Ele estava vivo, sentado na nossa sala, e me dizia algo que eu não conseguia entender. Ele falava, mas não saía som. Gesticulava, apontava para alguma coisa, mas eu não entendia. Acordei sobressaltada às 4 da manhã, com o coração acelerado e suor frio. O sonho tinha sido tão real que por um momento pensei que Paulo estava mesmo ali. Fiquei deitada, olhando para o teto, pensando em tudo, na vida que construímos juntos, na filha que criamos com tanto amor, no patrimônio que acumulamos com tanto trabalho, e me perguntei, tudo isso valia a pena se no final eu ficasse sozinha, com medo, desconfiando da própria filha? Na terça-feira, acordei determinada a esquecer aquele episódio todo. Convenci-me de que tinha sido apenas um mal-estar passageiro, que minha imaginação estava criando fantasmas onde não existiam. Afinal, por que minha própria filha me faria mal? Não fazia sentido nenhum, mas o universo, ou o destino, ou Deus, chame como quiser, tinha outros planos para mim. Por volta das 10 da manhã, enquanto eu atendia uma cliente na loja, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, com prefixo de outra cidade. Alô? Dona Lídia? Aqui é a doutora Carla Mendes, do Hospital São Lucas. A senhora esteve internada aqui no domingo, correto? Sim, doutora. Aconteceu alguma coisa? Houve uma pausa longa demais. Dona Lídia, os resultados da análise toxicológica ficaram prontos. A senhora poderia vir aqui ao hospital para conversarmos pessoalmente? Meu coração disparou. Por que, doutora? Tem algo errado? Prefiro não falar por telefone. Quando a senhora pode vir? Posso ir agora. Ótimo. Estarei no meu consultório até às 2 da tarde. Desliguei com as mãos tremendo. A cliente que eu atendia me olhou preocupada. A senhora está bem? Estou. Me desculpe. Preciso resolver uma coisa urgente. Fechei a loja, algo que raramente fazia no meio do dia, e fui direto para o hospital. O caminho de 20 minutos pareceu durar horas. Minha cabeça criava 1000 cenários, cada um pior que o anterior. A doutora Carla me recebeu em seu consultório. Era a mesma médica jovem que tinha me atendido no pronto-socorro. Desta vez, sua expressão era grave. Sente-se, por favor, dona Lídia. Sentei na cadeira em frente à mesa dela. Minhas mãos suavam. Os resultados da análise toxicológica mostraram algo preocupante. Ela abriu uma pasta e me mostrou um papel cheio de números e termos técnicos que eu não entendia. Encontramos traços de uma substância chamada benzodiazepina no seu sangue, em quantidade significativa. O que é isso, doutora? São medicamentos usados para ansiedade, insônia, esses tipos de problema. Em doses normais, são seguros. Mas a quantidade que encontramos no seu sangue era muito alta. Alta demais para ser acidental. Senti o mundo girar. Mas eu não tomo nenhum remédio desses. Eu sei. Por isso estou conversando com a senhora. Dona Lídia, a quantidade encontrada só poderia estar no seu organismo se alguém tivesse colocado o medicamento na sua comida ou bebida. E a dosagem era perigosa, especialmente para uma pessoa da sua idade e com histórico de pressão alta. A senhora está dizendo que alguém tentou me envenenar? A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse processá-la completamente. Envenenar. Alguém tinha tentado me envenenar. Estou dizendo que alguém colocou uma quantidade perigosa de medicamento na sua comida. Pelos sintomas que a senhora apresentou e pelo tempo em que começaram, provavelmente foi algo que a senhora comeu algumas horas antes de passar mal. Mas eu só comi em casa, sozinha, e depois com... Parei. Não consegui terminar a frase.
A doutora Carla me olhou com compaixão. Dona Lídia, eu preciso fazer o relatório deste caso. É procedimento obrigatório quando encontramos evidências de envenenamento. A polícia será notificada. Polícia? Sim, é um possível crime. A senhora vai precisar prestar depoimento, dizer onde estava, o que comeu, com quem estava. Saí do hospital em estado de choque. Entrei no carro e fiquei ali, parada, tentando processar a informação. Alguém havia tentado me envenenar. No domingo, durante o almoço. Eu tinha comido sozinha no café da manhã. Depois, tinha almoçado com Beatriz e Fernando. Não tinha comido mais nada até começar a passar mal. Beatriz e Fernando. Minha filha e meu genro. Não. Não podia ser. Era impossível. Beatriz era minha filha. Eu a tinha carregado na barriga por 9 meses. Tinha passado noites em claro quando ela era bebê. Tinha cuidado dela durante toda a vida. Ela não faria isso comigo. Mas então, quem? Dirigi para casa como um zumbi. Entrei, tranquei a porta, sentei no sofá e comecei a chorar. Chorei como não chorava desde o funeral do Paulo. Chorei de medo, de confusão, de traição antecipada, porque no fundo minha mente já sabia a verdade que meu coração se recusava a aceitar. O telefone tocou. Era Beatriz. Oi, mãe, tudo bem? Por que você fechou a loja? Sua voz era alegre, despreocupada. Normal. Não estou me sentindo bem. De novo? Mãe, você precisa ir no médico direito, fazer um check-up completo. Já fui no médico. E o que ele disse? Fiquei em silêncio. Deveria contar? Deveria dizer que encontraram veneno no meu sangue? Disse que preciso descansar. Então descansa, mãe. Eu cuido da loja amanhã. Você fica em casa, se recupera. Está bem. Beijo, mãe. Qualquer coisa me liga. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone na minha mão. Beatriz tinha sido tão atenciosa, tão carinhosa. Como sempre. Como tinha sido a vida toda. Será que eu estava enlouquecendo? Será que estava criando uma história absurda na minha cabeça porque não conseguia aceitar que tinha sofrido uma intoxicação alimentar qualquer? Mas não tinha sido intoxicação alimentar. Tinha sido benzodiazepina. A médica tinha sido clara. Passei a noite acordada. Revivia cada momento daquele domingo. Tentava lembrar de cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Fernando tinha saído da mesa. Tinha ido ao carro buscar o carregador. Tinha ficado fora por 5 minutos. 5 minutos. Tempo suficiente para colocar algo na comida? Mas Fernando nunca tinha ficado sozinho com a comida. Beatriz estava comigo o tempo todo. Ela teria visto se ele tivesse feito alguma coisa. A não ser que... Não podia pensar isso. Mas a mente, uma vez que começa a questionar, não para mais. E se Beatriz soubesse? E se ela tivesse distraído minha atenção enquanto Fernando fazia algo? Levantei do sofá e comecei a andar pela casa. Precisava fazer alguma coisa. Não podia ficar ali, sozinha, com esses pensamentos me consumindo. Fui até o quarto, abri o armário e peguei uma caixa de sapatos velha que guardava no alto. Dentro dela havia documentos importantes, escrituras dos imóveis, papéis do carro, apólices de seguro. E meu testamento. Peguei o envelope amarelado. Não olhava para aquilo há anos. Paulo e eu tínhamos feito juntos, há mais de uma década. Abri e li. Tudo, absolutamente tudo, ficava para Beatriz. A loja, os apartamentos, a casa da praia, as economias, tudo. Na época tinha feito sentido. Beatriz era filha única. Quem mais herdaria senão ela? Mas agora, segurando aquele papel nas mãos, sentindo o peso daquela decisão, comecei a entender. Dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro. Meu patrimônio valia hoje cerca de 3 milhões de reais. Para muita gente, era uma fortuna. Para Beatriz e Fernando, seria liberdade financeira completa. Nunca mais precisariam trabalhar. Poderiam viver de renda, viajar, fazer o que quisessem. Mas para isso, eu precisava estar morta. A constatação me atingiu como um tapa na cara. Sentei na cama, ainda segurando o testamento.
Minha cabeça girava. Não podia ser verdade. Não podia. Mas e se fosse? E se minha filha, a menina que eu tinha criado com tanto amor, estivesse planejando minha morte? Peguei o celular e procurei no Google. Benzodiazepina envenenamento. Os resultados me assustaram. Era um método comum, difícil de detectar. Podia parecer morte natural, especialmente em pessoas idosas com problemas de saúde. Li artigo após artigo. Casos de filhos que matavam pais por herança. Casos de cônjuges que eliminavam parceiros por dinheiro. Era mais comum do que eu imaginava. E quanto mais lia, mais convencida ficava. Alguém tinha tentado me matar. E esse alguém provavelmente estava na minha casa no domingo. Olhei para o relógio. 3 da manhã. Liguei para a dona Antônia. Sei que era tarde, mas precisava falar com alguém. Alô? Ela atendeu com voz sonolenta. Antônia, sou eu, Lídia. Desculpa ligar essa hora. Lídia? Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou. Só preciso falar com alguém. Vou aí. Não, não precisa. Só. Mas ela já tinha desligado. 5 minutos depois, estava na minha porta de roupão e chinelos. Contei tudo. Sobre o envenenamento, sobre minhas suspeitas, sobre o medo que sentia. Ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Lídia, você precisa ir na polícia. Mas e se eu estiver errada? E se for tudo imaginação minha? E se não for? E se tentarem de novo? As palavras dela me gelaram. Você acha que tentariam de novo? Se realmente foi intencional, sim. Quem tenta uma vez, tenta duas. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Amanhã eu vou na polícia, prometi. Quer que eu vá com você? Quero. Ela ficou comigo até amanhecer. Conversamos, tomamos chá, tentei me acalmar. Quando o sol nasceu, senti que tinha tomado uma decisão. Não ia deixar isso passar. Não ia fingir que nada aconteceu. Se alguém tinha tentado me matar, eu ia descobrir quem, e ia fazer essa pessoa pagar. Mesmo que essa pessoa fosse minha própria filha. Na quinta-feira, 2 dias depois da conversa com a doutora Carla, 2 policiais bateram na minha porta. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, e uma mulher mais jovem, talvez 30 e poucos, ambos em trajes civis. Dona Lídia Ferreira? Sim, sou eu. Sou o delegado Marcos Silva, e esta é a investigadora Paula Rocha. Podemos entrar? Deixei-os entrar. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, de repente parecia ter virado palco de um pesadelo. Sentamos na sala. O delegado tirou um caderninho do bolso. A senhora foi notificada sobre os resultados do exame toxicológico? Sim. A doutora Carla me ligou. Então a senhora sabe que encontramos benzodiazepina no seu sangue, em quantidade que configuraria uma tentativa de homicídio, considerando sua idade e condição de saúde. A palavra homicídio ecoou na sala. Homicídio. Alguém tinha tentado me matar. Eu sei. Preciso que a senhora me conte detalhadamente o que aconteceu no domingo, desde quando acordou até começar a passar mal. Contei tudo. Cada detalhe que consegui lembrar. O despertar cedo, o preparo da comida, a chegada de Beatriz e Fernando, o almoço, a saída estranha de Fernando para buscar o carregador, a despedida, os sintomas horas depois. A investigadora Paula anotava tudo. A senhora disse que seu genro saiu da mesa. Por quanto tempo? Uns 5 minutos. E durante esses 5 minutos, onde estava a comida? Na mesa, nós já tínhamos comido o prato principal. Faltava só a sobremesa. E a sobremesa já estava servida? Tentei lembrar. Não, o pudim ainda estava na forma, na cozinha. Eu ia buscar. Quem serviu o pudim? Eu. A senhora deixou o pudim sozinho em algum momento? Pensei. Tentei reconstruir a cena na minha cabeça. Sim, quando fui buscar, deixei na mesa enquanto pegava os pratos de sobremesa no armário da sala de jantar. Por quanto tempo o pudim ficou sozinho na mesa? Não sei. 1 minuto? 2? Paula e o delegado Marcos se entreolharam. E durante esse tempo, onde estava sua filha? Na sala. Pelo menos era onde ela estava quando saí da cozinha. E seu genro? Meu estômago embrulhou. Ele tinha voltado do carro nessa hora.
Entrou pela porta da cozinha. Silêncio. Dona Lídia, disse o delegado com uma voz mais suave. Eu sei que é difícil, mas preciso perguntar. A senhora desconfia de alguém? Olhei para ele. Olhei para a investigadora Paula. Olhei para as paredes da minha casa, cheias de fotos de Beatriz em todas as idades. Beatriz bebê, Beatriz criança, Beatriz adolescente, Beatriz adulta, minha filha. Não sei. Minha voz saiu fraca. Não quero saber. Eu entendo, mas alguém fez isso com a senhora, e essa pessoa pode tentar de novo. As palavras dele me acertaram como um soco. De novo? Dona Lídia, quem tentou uma vez, pode tentar outra. Principalmente se perceber que a primeira tentativa falhou e que não há investigação. A senhora precisa se proteger. Como? Primeiro, instalando câmeras de segurança na sua casa. Segundo, não recebendo visitas sozinha. Terceiro, não comendo ou bebendo nada que não tenha preparado você mesma e sempre mantendo tudo sob vigilância. Comecei a tremer. A senhora está me dizendo que eu preciso ter medo da minha própria família? Ele me olhou com compaixão. Estou dizendo que a senhora precisa ter cautela até descobrirmos quem fez isso. E se for minha filha? E se for minha única filha que tentou me matar? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. E uma vez dita em voz alta, não tinha mais volta. Paula se inclinou para a frente. Dona Lídia, a senhora tem razão para suspeitar da sua filha? Ela herda tudo quando eu morrer. Tudo? Tudo. 3 milhões de reais em imóveis e investimentos. O delegado anotou. Mas alguém sabe disso? Meu genro. Beatriz deve ter contado a ele. Eles têm dificuldades financeiras? Pensei. Beatriz ganhava bem na loja. Fernando tinha uma empresa de consultoria de TI que parecia ir bem. Não que eu saiba, mas... Mas? Eles vivem muito bem. Viagens internacionais, roupas caras, restaurantes caros. Às vezes me pergunto como conseguem manter esse padrão de vida. A senhora paga um salário alto para sua filha? Pago um salário justo, 4 mil reais por mês. E o marido dela? Não sei, nunca perguntei. O delegado fechou o caderninho. Dona Lídia, vamos iniciar uma investigação formal. Vamos precisar falar com sua filha e seu genro. A senhora está de acordo? Meu coração partiu naquele momento, porque concordar significava admitir que minha filha poderia ter tentado me matar. Significava colocar a polícia na vida dela. Significava destruir nossa relação, talvez para sempre. Mas que relação era essa, se ela tinha me envenenado? Estou de acordo. Ótimo. Vamos precisar da comida que sobrou. A senhora ainda tem? Não. Joguei fora. Que pena. Seria uma prova importante. Senti um peso na consciência. Tinha jogado fora a única prova física. Mas temos o exame toxicológico da senhora, continuou Paula. E vamos pedir para examinar a casa, ver se encontramos o medicamento por aqui. Podem procurar à vontade. Eu não tenho nenhum remédio desses. Eles examinaram a casa toda. Meu quarto, o banheiro, a cozinha, a sala. Abriram armários, gavetas, verificaram cada canto. Não encontraram nada. Dona Lídia, a senhora costuma deixar a porta de casa aberta? Às vezes, quando estou em casa e o dia está quente, deixo a porta da cozinha aberta para ventilar. E no domingo? Estava aberta? Tentei lembrar. Estava, fazia calor. Então qualquer pessoa que estivesse na sua casa poderia ter tido acesso à cozinha sem ser vista. Meu genro. Fernando poderia ter entrado pela porta da cozinha, colocado algo no pudim e saído sem que ninguém percebesse. Mas por que Beatriz não teria visto? A menos que ela estivesse distraindo minha atenção propositalmente. Os policiais passaram mais 1 hora na casa, fotografando tudo, fazendo perguntas. Paula era meticulosa, anotava cada detalhe que eu mencionava. Dona Lídia, vou ser franca com a senhora, ela disse quando estavam saindo. Casos como esse são difíceis de provar, principalmente quando não temos a substância usada. O exame toxicológico comprova que a senhora foi envenenada, mas não prova quem fez.
Então o que vocês podem fazer? Investigar, verificar a situação financeira dos suspeitos, procurar por compras de medicamentos, interrogá-los. Às vezes as pessoas confessam quando confrontadas. E se não confessarem? Aí fica mais difícil, por isso a senhora precisa das câmeras. Se tentarem de novo, vamos pegar em flagrante. A ideia de usar a mim mesma como isca me aterrorizou. Vocês querem que eu fique aqui sozinha, esperando que tentem me matar de novo? Não sozinha, corrigiu o delegado Marcos. Vamos monitorar a casa, vamos estar por perto, mas sim, pode ser necessário criar uma situação onde eles se sintam confortáveis para tentar novamente. Isso é loucura. É a única forma de ter certeza e de conseguir provas concretas. Eles foram embora com a promessa de que voltariam assim que tivessem novidades. Fiquei sozinha na casa que de repente parecia cheia de sombras. Meu celular tocou. Era Beatriz. Não atendi. Tocou de novo. Não atendi. Uma mensagem chegou. Mãe, está tudo bem? Por que não atende? Não respondi. Como eu poderia responder? O que eu diria? Oi, filha. A polícia esteve aqui porque alguém tentou me envenenar e você é a principal suspeita. Mais mensagens chegaram. Mãe, estou preocupada. Por favor, responde. Vou aí te ver. Meu coração disparou. Beatriz vindo para cá. Sozinha comigo. Respondi rapidamente. Não precisa vir, estou bem, só cansada. Vamos nos falar amanhã. Tem certeza? Tenho. Ok? Descansa. Te amo. Também te amo. Menti. Ou talvez não. Ainda amava minha filha. Mas agora esse amor vinha misturado com medo. E medo de quem a gente ama é a pior sensação do mundo. Passei a noite em claro de novo. Cada barulho me assustava. O vento batendo na janela. O ranger do piso de madeira. O tic-tac do relógio na parede. Tudo parecia ameaçador. Às 4 da manhã, desisti de dormir. Fui para a cozinha fazer chá. Enquanto esperava a água ferver, olhei pela janela para o quintal. A lua cheia iluminava tudo com uma luz pálida e fantasmagórica. Pensei em Paulo. Em como ele lidaria com tudo isso. Ele sempre foi o racional, o prático. Diria para ir na polícia imediatamente. Diria para não duvidar, para proteger minha vida acima de tudo. Mas Paulo também amava Beatriz. Nossa filha era o orgulho dele. Como ele reagiria se soubesse que ela poderia ser capaz de algo assim? O apito da chaleira me trouxe de volta à realidade. Preparei meu chá e sentei à mesa da cozinha. Foi quando vi, esquecido no canto da mesa, um papel dobrado. Peguei. Era uma lista de compras. Reconheci a letra de Beatriz imediatamente. Ela tinha feito a lista no último domingo, quando esteve aqui. Li os itens. Leite, pão, frutas, café, e no final, quase imperceptível, estava escrito: Remédio F. Remédio F. Fernando? Meu coração começou a bater mais rápido. Seria aquilo uma referência ao remédio usado para me envenenar? Peguei o celular e fotografei a lista. Mandei para Paula. Ela respondeu quase imediatamente, apesar da hora. Guarde isso, é evidência. Guardei o papel com cuidado numa pasta. Cada peça desse quebra-cabeça macabro estava se encaixando, e eu não gostava nada da imagem que estava se formando. Na sexta-feira, instalei câmeras de segurança. Chamei uma empresa recomendada pela investigadora Paula. 4 câmeras. Uma na entrada, uma na sala, uma na cozinha e uma no corredor. Todas gravando 24 horas e salvando as imagens na nuvem. Se acontecer alguma coisa, a senhora vai ter provas, disse o técnico que fez a instalação. Provas. Eu não queria provas. Queria que nada disso fosse real. Beatriz ligou de manhã. Mãe, vou passar aí à tarde. Preciso pegar uns documentos da loja que estão aí em casa. Meu estômago embrulhou. Que documentos? As notas fiscais do mês passado. Você levou para casa, lembra? Eu não lembrava, mas talvez tivesse levado mesmo. Está bem, vem depois do almoço. Combinado. Até mais tarde. Passei a manhã inteira nervosa.
Limpei a casa 2 vezes. Guardei todos os alimentos em lugares onde eu pudesse ver. Tranquei a porta da cozinha. Verifiquei as câmeras 3 vezes para ter certeza de que estavam funcionando. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Era Beatriz. Sozinha, graças a Deus. Sem Fernando. Oi, mãe. Ela me abraçou. Senti seu perfume, seu calor, minha filha, meu bebê que eu tinha embalado nos braços. Como esse abraço que antes me confortava, agora me deixava tensa. Oi, filha. Você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Não, não. É só cansaço. Ela entrou. Olhou ao redor. Seus olhos pararam nas câmeras. Mãe, você colocou câmeras? Meu coração parou por um segundo. Coloquei, para segurança. Uma vizinha foi assaltada semana passada. Mentira, mas precisava de uma desculpa. Ah, entendo. É mesmo importante ter segurança, principalmente morando sozinha. Tinha algo no tom dela. Preocupação genuína ou satisfação por eu estar sozinha. Ela foi direto ao escritório, onde eu guardava os documentos da loja. Ficou lá uns 10 minutos. Voltou com uma pasta. Achei. Era isso mesmo que eu precisava. Ótimo. Ficamos em pé, olhando uma para a outra. Um silêncio estranho pairava no ar. Mãe, tem certeza de que está tudo bem? Tenho, filha. Você está diferente comigo, desde domingo, desde que passou mal. Engoli em seco. Deve ser impressão sua. Não é impressão. Eu te conheço. Alguma coisa está errada. Olhei para ela. Realmente olhei. Procurei no rosto dela algum sinal de culpa, de medo, de consciência pesada. Não vi nada. Só preocupação genuína. Ou ela era inocente. Ou era uma atriz incrível. Beatriz, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Qualquer coisa. Você está feliz? Ela pareceu surpresa. Feliz? Por que a pergunta? Só quero saber. Você está feliz com sua vida? Com Fernando? Com o trabalho? Ela hesitou. Apenas uma fração de segundo, mas hesitou. Estou. Por que não estaria? Não sei. Às vezes acho que você e Fernando trabalham demais. Nunca tiram férias longas. Nunca viajam por muito tempo. A gente viaja, mãe. Viagens curtas. Fins de semana. Mais e férias de verdade. Aquelas viagens longas que vocês faziam antes? Outro silêncio. A gente anda sem muito tempo. A empresa do Fernando está exigindo muito dele. E a loja também precisa de atenção. A empresa dele vai bem? Vai. Mas o tom dela dizia o contrário. Havia uma tensão ali, um desconforto que ela tentava esconder. Beatriz, se vocês estão com problemas financeiros, podem me contar. Eu posso ajudar. Ela riu, mas era uma risada sem graça. Mãe, a gente está bem, não precisa se preocupar. Tem certeza? Absoluta. Ela olhou para o relógio. Preciso ir. Fernando está me esperando. Acompanhei-a até a porta. Ela se virou e me abraçou de novo. Mãe, eu te amo. Você sabe disso, né? Sei, filha. Então para de ficar estranha comigo. Está me deixando preocupada. Desculpa. Vou melhorar. Ela foi embora. Fechei a porta e desabei no sofá. Não sabia mais o que pensar. Beatriz parecia genuinamente preocupada comigo, mas tinha hesitado quando perguntei sobre dinheiro. Tinha mentido sobre a situação financeira deles? Liguei para a investigadora Paula. Dona Lídia? Paula, você consegue investigar a situação financeira da minha filha e do meu genro? Consigo. Vai demorar uns dias, mas consigo. Por quê? Acho que eles estão com problemas de dinheiro. Beatriz não admitiu, mas percebi pela hesitação dela, pelo jeito como desconversou. Interessante. Vou investigar e te retorno logo que tiver algo concreto. Desliguei. Fiquei olhando para a câmera da sala. A luz vermelha piscava, indicando que estava gravando. Tudo o que acontecesse naquela casa a partir de agora estaria registrado. Seria útil se tentassem de novo. Se tentassem de novo. A frase me deu calafrios. Fui até a cozinha e comecei a preparar meu jantar. Sopa de legumes, simples. Enquanto cozinhava, minha mente não parava. Revivia conversas antigas com Beatriz. Tentava lembrar se havia sinais que eu tinha ignorado. Momentos em que ela tinha demonstrado ganância,
frieza, falta de empatia. Não conseguia lembrar de nada específico. Beatriz sempre foi uma filha atenciosa, ligava regularmente, vinha me visitar, lembrava das datas importantes. Mas será que tudo isso era genuíno? Ou era apenas uma fachada? O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Dona Lídia? Aqui é Ricardo, da empresa de segurança. Só ligando para confirmar que as câmeras estão funcionando perfeitamente. A senhora consegue acessar as imagens pelo aplicativo? Consigo sim, obrigada. Ótimo. Qualquer problema é só ligar. Desliguei e abri o aplicativo no celular. Vi a minha sala de 4 ângulos diferentes. Minha cozinha, meu corredor, tudo em tempo real. Era reconfortante, mas também aterrorizante. Porque significava que eu realmente estava em perigo, que precisava desse nível de vigilância dentro da minha própria casa. Jantei sozinha, como sempre, mas desta vez não consegui relaxar. Cada garfada era um esforço. Cada gole de água me lembrava que tinha sido envenenada. Depois do jantar, sentei na poltrona da sala com um livro. Tentei ler, mas as palavras se embaralhavam na página. Minha mente voltava sempre para o mesmo lugar. Beatriz, minha filha, a menina que eu tinha criado. Como eu não tinha percebido que algo estava errado? Como uma mãe não percebe que a própria filha se tornou capaz de matar? Ou será que eu estava enlouquecendo? Será que estava vendo maldade onde não existia? O telefone tocou de novo. Beatriz, desta vez, atendi. Oi, mãe. Oi, filha. Só ligando para saber se está tudo bem. Você ficou estranha hoje à tarde. Está tudo bem. Só cansaço mesmo. Tem certeza? Posso ir aí ficar com você hoje à noite, se quiser. Meu coração gelou. Ficar com você, sozinha comigo, durante a noite. Não precisa, filha. Vou dormir cedo. Ok, mas qualquer coisa me liga. Não importa a hora. Está bem? Boa noite. Boa noite, mãe. Te amo. Desliguei sem responder. Fui para o quarto, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos da noite, e me perguntando, quanto tempo mais eu conseguiria viver assim? Com medo, desconfiando, sozinha. Uma semana depois, Paula me ligou. Dona Lídia, preciso falar com a senhora, pessoalmente. Pode ser hoje? Pode. Quando? Daqui 1 hora. Na sua casa, pode ser? Pode. Ela chegou pontualmente. Trazia uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Sentamos na sala. Paula abriu a pasta e tirou vários documentos. Dona Lídia, investigamos a situação financeira da sua filha e do seu genro e encontramos algumas coisas muito preocupantes. Meu coração acelerou. Que coisas? Fernando está com a empresa falida. Tecnicamente, ele ainda não pediu falência, mas está devendo para fornecedores, bancos, até para agiotas. Agiotas? Sim, encontramos registros de empréstimos com juros abusivos. Ele está enterrado em dívidas. De quanto? Quase R$ 1 milhão. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 1 milhão? Isso. E tem mais. Beatriz também está endividada. Cartões de crédito no limite máximo, empréstimos pessoais que ela não consegue pagar, cheques sem fundo. A situação dela é crítica. Mas como? Eu pago um salário bom para ela. Dona Lídia, o estilo de vida deles custa muito mais do que ganham. As viagens internacionais, as roupas de grife, os restaurantes caros, tudo isso é pago no crédito. E o crédito acabou há muito tempo. Eles estão vivendo uma mentira financeira. Não conseguia processar a informação. Eles estão falidos? Completamente. E sendo cobrados por credores todos os dias. Tem até ameaça de processo judicial. Fernando pode ser preso por dívidas com agiotas se não pagar em breve. Paula me mostrou documentos. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito, notificações de cobrança. Havia páginas e páginas de dívidas. Era tudo verdade. E tem mais uma coisa, ela continuou, retirando outro documento da pasta. Encontramos uma apólice de seguro de vida. Seguro de vida? Sim,
Sua filha fez um seguro de vida para a senhora há 6 meses. Valor: 2 milhões de reais. Ela é a única beneficiária. O mundo girou ao meu redor. Beatriz fez um seguro de vida para mim? Fez. E pagou o prêmio à vista, com o limite do cartão de crédito que já estava estourado. Ela usou os últimos recursos que tinha para fazer esse seguro. Mas ela nunca me disse nada. Nunca me pediu para assinar nada. Porque falsificou sua assinatura. Temos peritos analisando, mas é quase certo que a da assinatura não é sua. As lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse controlar. Ela falsificou minha assinatura? Sim, e há mais. Conseguimos acesso aos e-mails de Fernando. Ele pesquisou extensivamente sobre benzodiazepinas, sobre doses letais, sobre como não deixar rastros, e comprou o medicamento de um fornecedor ilegal na internet. Meu Deus! Dona Lídia, isso configura premeditação clara. Eles planejaram isso, com antecedência, com cuidado. Não foi um ato impulsivo. Estranho. Era mais que estranho. Era macabro. Minha filha tinha feito um seguro de vida para mim, sem me contar, usando meu nome falsamente 6 meses antes de tentar me envenenar. Dona Lídia, isso significa que há pelo menos 6 meses eles planejam tirar sua vida, disse Paula, sua voz gentil, mas firme. 6 meses planejando me matar. As palavras saíram da minha boca, mas pareciam irreais. Paula colocou a mão no meu ombro. Eu sei que é terrivelmente difícil, mas a senhora precisa encarar a realidade. Beatriz e Fernando estão desesperados por dinheiro, e a senhora é a solução deles, a única solução que eles veem. 2 milhões do seguro, mais 3 milhões da herança. Calculei em voz alta, sentindo náusea. 5 milhões. Exato, suficiente para pagar todas as dívidas e ainda sobrar bastante para viverem confortavelmente pelo resto da vida. Levantei, andei até a janela, olhei para a rua. Crianças brincavam na calçada, vizinhos conversavam, carros passavam. A vida seguia normal para todo mundo, menos para mim. O que eu faço agora? A senhora pode fazer algumas coisas. Primeiro, cancelar esse seguro de vida imediatamente. Segundo, mudar seu testamento. Terceiro, confrontá-los. Confrontar? Sim, com a polícia presente, claro. Às vezes, quando confrontadas com todas as provas, as pessoas confessam, principalmente se acharem que podem reduzir a pena colaborando. E se confessarem? Eles vão presos. Tentativa de homicídio dá de 12 a 30 anos de cadeia. 30 anos. Beatriz teria 72 anos quando saísse. Seria uma senhora idosa, como eu era agora. Eu não quero que minha filha vá para a cadeia. Dona Lídia, ela tentou matar a senhora. Planejou durante 6 meses. Falsificou documentos. Comprou veneno. Executou o plano. Isso não é um erro. É um crime premeditado e frio. Eu sei, mas ela é minha filha, gritei. Gritei de desespero, de dor, de confusão absoluta. Paula esperou eu me acalmar. Não disse nada. Apenas esperou. A senhora não precisa decidir agora sobre como proceder, ela disse eventualmente. Mas precisa se proteger. Enquanto eles acharem que a senhora não sabe de nada, podem tentar de novo. E da próxima vez, podem ser mais cuidadosos. Podem usar uma dose maior, podem não falhar. O que eu faço então? Primeiro, vamos montar uma operação. A senhora vai convidá-los para jantar de novo, aqui, na sua casa, no próximo domingo, como de costume. Mas dessa vez, vai ter uma equipe completa da polícia escondida aqui. E câmeras adicionais, além das que já estão instaladas. Vamos gravar tudo em alta definição. E se eles colocarem veneno de novo? A senhora não vai comer nada que eles tragam ou preparem, e vai trocar os pratos na última hora sem que eles percebam. Se eles tentarem alguma coisa, vamos flagrar. E aí teremos provas irrefutáveis. Era um plano arriscado, mas era a única forma de ter certeza absoluta. E se eles desconfiarem? E se perceberem que é uma armadilha? Por isso a senhora precisa agir normalmente. Ligar para eles como sempre faz. Convidar como sempre convida. Não pode demonstrar suspeita ou medo. Não sei se consigo fazer isso. Vai conseguir. Pela sua vida.
Pela justiça. Respirei fundo. Quando? Domingo. No almoço de domingo, como sempre foi o costume de vocês. Como sempre. Como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse a mãe inocente que não sabia que a própria filha queria sua morte. Está bem. Vou fazer. Paula sorriu, um sorriso triste, mas encorajador. A senhora é muito corajosa, dona Lídia. Não me sentia corajosa. Me sentia destruída. Depois que Paula foi embora, fiquei sozinha com aqueles documentos espalhados na mesa da sala. Provas da traição. Provas da ganância. Provas de que minha filha havia me escolhido para morrer. Peguei uma foto antiga de Beatriz. Ela tinha uns 5 anos. Estava sentada no colo do Paulo, sorrindo para a câmera. Uma criança feliz, inocente, cheia de vida. O que tinha acontecido com aquela criança? Quando ela tinha se transformado em alguém capaz de planejar um assassinato? Ou ela sempre foi assim e eu nunca quis ver? Chorei segurando aquela foto. Chorei pela filha que perdi, ou pela filha que nunca existiu de verdade. Na quarta-feira seguinte, 3 dias antes do domingo fatídico, liguei para Beatriz. Minha mão tremeu ao discar o número. Mãe, que surpresa boa! Sua voz era alegre, sem nenhum traço de culpa. Oi, filha, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Estou bem. Olha, estava pensando. Que tal vocês virem almoçar domingo? Faz tempo que não cozinho para vocês. Houve uma pausa. Uma pausa de milésimos de segundo, mas estava lá. Eu estava atenta agora, procurando por cada sinal. Claro, mãe, a gente vai adorar. Estava com saudade dos seus almoços. Saudade de me envenenar, pensei amargamente. Ótimo! 12:00, como sempre. Perfeito! Quer que eu leve alguma coisa? Não precisa. Eu faço tudo. Tem certeza? Posso levar uma sobremesa, um vinho? Não, filha. Quero fazer tudo eu mesma. Um almoço especial. Que bom! Estou ansiosa já. Vai ser maravilhoso. Desliguei com o coração pesado e as mãos tremendo. Os dias até domingo foram os mais longos e angustiantes da minha vida. A polícia planejava cada detalhe meticulosamente. Instalaram câmeras extras em posições estratégicas, microfones escondidos em cada cômodo. 3 policiais ficariam escondidos no quarto de hóspedes que eu nunca usava, monitorando tudo em tempo real. Se acontecer alguma coisa, se a senhora sentir que está em perigo real, só precisa dizer a palavra código, explicou o delegado Marcos numa reunião que tivemos na quinta-feira. Qual palavra quer usar? Pensei por um momento. Cansada. Vou dizer que estou cansada. Perfeito. Quando disser isso, entramos imediatamente. Mas tente deixar que façam algum movimento incriminador antes de dar o sinal. Está bem. Paula me entregou um pequeno dispositivo. Isso é um botão do pânico. Se não conseguir falar, aperta isso. Fica no bolso. Ninguém vai ver. Peguei o pequeno aparelho. Era do tamanho de uma moeda. Minha salvação ou minha condenação? No sábado à noite, não consegui dormir nem um minuto. Ficava imaginando o domingo, o almoço, o momento em que tudo seria revelado. Será que Beatriz tentaria de novo? Será que ela era realmente capaz de colocar veneno na minha comida pela segunda vez, sabendo que da primeira vez eu quase morri? Mas os documentos não mentiam. As dívidas eram reais. O seguro de vida falso era real. O veneno no meu sangue era real. A pesquisa de Fernando sobre doses letais era real. Domingo amanheceu ensolarado. Irônico, considerando a escuridão que pairava sobre aquela casa e sobre meu coração. Preparei um almoço simples, mas caprichado. Arroz, feijão, carne assada com batatas, salada fresca e, de sobremesa, pudim. De novo. Paula tinha sugerido repetir exatamente o menu da vez anterior. Se eles planejam envenenar de novo, provavelmente vão usar o mesmo método. A sobremesa é o momento mais vulnerável. Os policiais chegaram às 9 da manhã. Entraram discretamente pela porta dos fundos. Se esconderam no quarto. Testamos todos os equipamentos 2 vezes. Tudo funcionando perfeitamente. Lembre-se,
disse Paula antes de se esconder também. Haja naturalmente, como sempre agiu. Não demonstre medo ou suspeita. Vou tentar. A senhora vai conseguir. Estamos aqui. Nada de mal vai acontecer com a senhora. Às 11h30, comecei a arrumar a mesa, mãos tremendo, coração acelerado, suor frio escorrendo pelas costas. Ao meio-dia em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo. Olhei para a câmera escondida, sabendo que Paula e os outros estavam assistindo. Abri a porta. Oi, mãe. Beatriz me abraçou. Fernando estava atrás dela, sorrindo. Um sorriso que agora me parecia sinistro. Que cheiro bom! Você cozinhou nossos pratos favoritos. Claro, filha. Tudo com muito carinho. Se ela percebeu a ironia na minha voz, não demonstrou. Entraram. Sentaram à mesa. A conversa começou normalmente. Eles comentavam sobre o trabalho, sobre uma viagem que queriam fazer para a Europa. Precisamos muito descansar, disse Fernando. Tem sido um período muito estressante. Estressante fugindo de credores e planejando meu assassinato, pensei. Servia comida. Observava cada movimento deles com atenção disfarçada. Cada olhar, cada gesto. Tudo transcorria normalmente. Conversas banais, risos falsos, a farsa da família feliz, até a hora da sobremesa. Vou buscar o pudim, anunciei, levantando da mesa. Deixa que eu ajudo, mãe. Beatriz se levantou também. Não precisa, filha. Senta. Mas eu quero ajudar. Você já fez tudo. Meu coração disparou. Ela vindo para ir à cozinha comigo. Não estava no script. Entramos na cozinha juntas. O pudim estava na geladeira, já em pratos individuais como Paula tinha sugerido. Mãe, você está bem? Está pálida. Estou ótima, filha. Peguei a bandeja com os pratos. Virei-me para sair. Foi quando vi. Fernando tinha se levantado da mesa. Estava vindo em direção à cozinha. E na mão dele, discretamente escondido, vi um pequeno envelope branco. Exatamente como Paula tinha previsto. Fernando precisa de alguma coisa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele parou abruptamente. Guardou o envelope rapidamente no bolso. Não. Só ia lavar as mãos no banheiro. O banheiro é do outro lado da casa, eu disse, apontando. Ah, é mesmo. Me confundi. Desculpa. Ele foi embora em direção ao banheiro. Olhei para Beatriz. Ela olhava para mim com uma expressão estranha. Calculista. Fria. E naquele momento, vi. Realmente vi. Minha filha não era a menina inocente que eu tinha criado. Era uma estranha. Uma estranha capaz de qualquer coisa. Mãe, o que foi? Nada, filha. Estou só um pouco cansada. Cansada. A palavra código. Em segundos que pareceram uma eternidade, os 3 policiais saíram do quarto. Entraram na sala com armas em punho. Beatriz gritou, deixando cair a bandeja que tinha pegado da minha mão. Fernando tentou correr, mas foi contido antes de dar 2 passos. O que está acontecendo? Beatriz gritava, com uma voz aguda de pânico genuíno ou fingido. Mãe, o que é isso? O que está acontecendo? Olhei para ela. Realmente olhei. Procurei nos olhos dela algum vestígio da menina que eu tinha criado. Não encontrei nada além de medo. Medo de ser pega. Busca pessoal, ordenou o delegado Marcos com voz firme e autoritária. 2 policiais revistaram Fernando ali mesmo, na minha sala. Encontraram um envelope branco no bolso da calça dele. O que é isso? Perguntou o delegado, segurando o envelope com uma luva de látex. É um remédio meu. Para a ansiedade. Só isso, um remédio que sempre tomo. Mentira, disse Paula, que tinha entrado também, mostrando um documento. É benzodiazepina em pó. A mesma substância encontrada no sangue de Dona Lídia há 3 semanas. A mesma que você comprou ilegalmente pela internet em abril. Temos os registros da compra, Fernando. Beatriz ficou pálida. Completamente pálida. Como se todo o sangue tivesse drenado do seu rosto. Mãe, do que eles estão falando? Que substância? O que aconteceu há 3 semanas? Eles estão falando da vez que você e Fernando tentaram me matar. Minha voz saiu firme, apesar das lágrimas que começavam a cair. Colocando veneno na minha comida.
No pudim. Há 3 semanas, exatamente como planejavam fazer de novo hoje. Eu nunca. Mãe, isso é loucura. Dona Beatriz, interrompeu o delegado Marcos. A senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado. Tudo o que disser pode e será usado contra a senhora. Fernando desabou em uma cadeira, com o rosto entre as mãos. Foi um erro. A gente estava desesperado. As dívidas eram enormes. Não tínhamos saída. Os agiotas estavam ameaçando a gente. Não sabíamos o que fazer. Cala a boca! Beatriz gritou para ele com uma fúria que eu nunca tinha visto nela. Cala a boca, seu idiota! Não fala nada! Depois se virou para mim. As lágrimas corriam pelo seu rosto, mas havia algo calculado nelas, algo ensaiado. Mãe, eu posso explicar. Por favor, me escuta. Pode. A gente ia te pagar de volta. Com o dinheiro do seguro e da herança, a gente ia criar uma fundação em seu nome, ia fazer caridade, ia ajudar pessoas. Você sempre quis fazer isso, lembra? Ajudar os outros. Ri de nervoso, de absurdo, de dor. Vocês iam me matar, ficar com meu dinheiro, pagar suas dívidas e criar uma fundação em minha homenagem? Que generosidade! Que bondade! Mãe, não foi assim. Fernando disse que seria rápido, que você não sofreria. Você tem problemas de coração? O médico sempre diz que você precisa ter cuidado. A gente só ia acelerar o inevitável. Acelerar o inevitável, repeti, sentindo cada palavra como uma facada. Vocês iam me assassinar e chamam isso de acelerar o inevitável? Paula mostrou mais documentos. Dona Beatriz, encontramos o seguro de vida que a senhora fez em nome da sua mãe. 2 milhões de reais, com assinatura falsificada. Também encontramos os e-mails do seu marido pesquisando sobre venenos, doses letais, como evitar autópsias. Isso foi planejado há meses. Não foi desespero, foi premeditação fria. Beatriz olhou para Fernando com ódio. Eu te disse para deletar tudo. Te disse para usar um computador da Lan House. Mas não, você tinha que usar o seu próprio e-mail. Você também falsificou a assinatura dela no seguro, Fernando rebateu. Você que insistiu em fazer o seguro antes. Eu disse para esperar. E ali, na minha sala, minha filha e meu genro começaram a se atacar. Cada um tentando jogar a culpa no outro. Cada um tentando se salvar. Foi ideia dele, gritava Beatriz. Ele que pesquisou tudo, ele que comprou o veneno, eu só concordei porque ele me ameaçou. Mentira, Fernando gritou de volta. Foi você que sugeriu primeiro, você que disse que sua mãe já era velha, que não fazia diferença, você que fez o seguro, você que planejou tudo. Basta, o delegado Marcos bateu a mão na mesa. Vocês vão ter muito tempo para se acusar mutuamente, na delegacia, nos interrogatórios separados, no tribunal. Os policiais colocaram algemas nos dois. Beatriz se virou para mim uma última vez. Mãe, me desculpa. Eu estava desesperada. Não sabia o que fazer. As dívidas, os agiotas ameaçando. Eu tinha tanto medo. Você tinha medo, repeti com a voz vazia. E preferiu me matar a pedir ajuda. Preferiu me envenenar a admitir que estava em apuros. Preferiu me tirar da sua vida a confiar em mim. Eu tinha vergonha, não queria decepcionar você. E você acha que me matar não é decepcionar? Minha voz subiu, toda a raiva e dor explodindo. Você acha que planejar minha morte durante meses, falsificar minha assinatura, colocar veneno na minha comida, você acha que isso não é decepcionar? As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer faca. Não fazia diferença. Repeti, sentindo o peito apertar. Minha vida não fazia diferença para você. 68 anos de vida, de trabalho, de amor, nada disso importava. Só o dinheiro. O juiz bateu o martelo imaginário que eu ouvia na minha cabeça, condenando tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Os policiais levaram os dois algemados. Beatriz chorava alto, dramaticamente. Fernando estava em silêncio, cabisbaixo, derrotado. Fiquei sozinha na sala, olhando para a mesa posta, para o almoço que ninguém tinha terminado de comer,
para os pratos de pudim que tinham caído no chão quando Beatriz soltou a bandeja. Paula veio até mim, colocou a mão no meu ombro. A senhora foi muito corajosa. Não me sinto corajosa, me sinto destruída. Eu sei, mas fez a coisa certa, salvou sua própria vida. Sentei no chão, ali mesmo, entre os cacos de louça quebrada e o pudim espalhado, e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido, pela inocência, pela confiança, pela filha que pensei ter tido. Mas também chorei de alívio, porque estava viva, porque tinha descoberto a tempo, porque tinha me salvado. Dona Antônia entrou. Ela tinha ficado esperando na casa dela como combinado. Veio correndo quando viu a polícia sair com Beatriz e Fernando. Sentou no chão ao meu lado, me abraçou e ficamos ali. Duas senhoras no chão de uma casa que tinha visto uma família se destruir. Vai ficar tudo bem, Lídia, ela sussurrou. Vai doer por muito tempo, mas você vai sobreviver. Você é forte. Eu não me sentia forte, mas talvez ela estivesse certa. Talvez a força não fosse sobre não sentir dor. Talvez fosse sobre continuar vivendo apesar dela. O julgamento aconteceu 6 meses depois. 6 meses que mudaram completamente minha vida e minha forma de ver o mundo. Nesse tempo, vendi a loja. Não conseguia mais trabalhar lá, não com as lembranças de Beatriz em cada canto. Cada roupa que ela tinha escolhido, cada decisão que tínhamos tomado juntas. Tudo era contaminado agora. Vendi por um preço justo para uma ex-funcionária que sempre foi competente e honesta. Ela ficou feliz. Eu fiquei aliviada de me livrar daquele peso. Mudei de casa também. Saí daquela casa grande cheia de memórias e fui para um apartamento menor em um condomínio fechado. 2 quartos, varanda com vista para um parque, segurança 24 horas, portaria, câmeras por todos os lados. Refiz meu testamento. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Sentar com o advogado e dizer: tire minha filha completamente, ela não recebe nada. No lugar, deixei tudo para instituições de caridade, asilos, orfanatos, projetos sociais. Meu dinheiro ia ajudar pessoas que realmente precisavam. Cancelei o seguro de vida fraudulento que Beatriz tinha feito. A seguradora estava processando ela por fraude também. Mais um crime para adicionar à lista. E me preparei, o melhor que pude, para testemunhar contra minha própria filha em um tribunal. O dia do julgamento foi um dos mais difíceis da minha vida. A sala do tribunal estava lotada, repórteres de todos os jornais, câmeras de TV, curiosos querendo ver o drama da mãe quase assassinada pela filha. Nossa história tinha virado notícia nacional. Filha tenta envenenar mãe idosa por herança, gritavam as manchetes. Meu rosto estava em todos os jornais. Beatriz também, Fernando também. Nossa tragédia privada tinha se tornado espetáculo público. Beatriz e Fernando entraram algemados, escoltados por policiais. Estavam separados agora, em celas diferentes, aguardando o julgamento. Tinham advogados diferentes, cada um culpando o outro. Vi minha filha depois de 6 meses. Ela tinha emagrecido muito. O cabelo estava sem corte, sem cor. Olheiras profundas, roupas simples do presídio. Uma sombra da mulher vaidosa que costumava ser. Quando nossos olhos se encontraram, ela começou a chorar. Desviei o olhar. Eu fui chamada para depor primeiro. Sentei no banco das testemunhas, com a mão sobre a Bíblia, jurando dizer a verdade. E contei tudo, do começo ao fim. O primeiro envenenamento, a descoberta, a investigação, as dívidas, o seguro fraudulento, a armadilha que montamos, a segunda tentativa. Por que a senhora acha que sua filha fez isso? Perguntou o promotor público, um homem de uns 40 anos, sério e meticuloso. Por dinheiro, respondi, minha voz firme apesar da dor. Puro e simples. Ela e o marido estavam afundados em dívidas e acharam que me matar era a solução mais fácil. A senhora acredita que houve premeditação? Acredito. As provas mostram que foi planejado durante pelo menos 6 meses, talvez mais.
O seguro de vida, as pesquisas sobre veneno, a compra do medicamento ilegal, nada disso foi impulsivo, foi calculado, frio. Como a senhora se sente em relação à sua filha agora? Olhei para Beatriz. Ela me olhava de volta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto que perdi minha filha há muito tempo. Talvez ela nunca tenha sido quem eu pensei que era. Ou talvez tenha se transformado em alguém que eu não reconheço. Não sei. Só sei que a menina que eu criei, que eu amei, não existe mais, se é que algum dia existiu. O advogado de defesa de Beatriz, um homem jovem da Defensoria Pública, tentou argumentar que ela tinha sido manipulada por Fernando, que era vítima também, que sofria de depressão, ansiedade, que não estava em seu perfeito juízo. Mas as provas eram claras demais. Os e-mails mostravam que ela tinha participado ativamente. A falsificação da assinatura no seguro era dela. As mensagens entre ela e Fernando discutindo o plano eram de ambos, em igualdade. O advogado de Fernando tentou outra tática. Disse que Beatriz tinha sido a mentora, que ela tinha manipulado Fernando, que tudo tinha sido ideia dela. Foi patético ver os dois tentando se destruir para salvar a própria pele. Quando foi a vez de Beatriz depor, ela finalmente olhou para mim de verdade. Mãe, me desculpa. Me desculpa por tudo. Eu estava desesperada. Não sabia o que fazer. As dívidas eram enormes. Os agiotas ameaçavam a gente todos os dias. Eu tinha medo. Tanto medo. Você poderia ter pedido ajuda, respondi da plateia, mesmo sabendo que não deveria falar. O juiz me olhou, mas não me repreendeu. Você poderia ter me contado sobre as dívidas. Eu teria ajudado. Sempre ajudei você em tudo. Eu tinha vergonha, mãe. Tanta vergonha. Não queria que você soubesse que eu tinha falhado, que minha vida era uma mentira, que o Fernando tinha quebrado a empresa e a gente estava falido. E preferiu me matar a admitir que precisava de ajuda? Ela chorou mais forte. Eu não queria. Fernando disse que seria rápido, que você não sofreria. Disse que com sua idade e seus problemas de coração seria como deixar a natureza seguir seu curso. As palavras dela me cortaram profundamente. Deixar a natureza seguir seu curso, repeti, sentindo náusea. Colocar veneno na minha comida é deixar a natureza seguir seu curso? O juiz bateu o martelo, pedindo ordem na sala. O julgamento durou 5 dias. 5 dias de depoimentos, provas, argumentos, cada dia mais doloroso que o anterior. Peritos médicos explicaram como o benzodiazepina funciona, como pode matar, como foi usado em outros casos de homicídio. Peritos em documentos confirmaram que a assinatura no seguro era falsificada. A empresa de internet forneceu registros das pesquisas de Fernando sobre venenos. O vendedor ilegal, que também foi preso, confirmou que vendeu o medicamento para Fernando. Tudo se encaixava perfeitamente. Um quebra-cabeça macabro de premeditação e ganância. No último dia, chegou a hora dos veredictos. O juiz, um homem de uns 60 anos, com expressão severa e voz grave, leu cuidadosamente. No caso de tentativa de homicídio qualificado contra Lídia Ferreira, meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. A corte considera o réu Fernando Silva culpado. Pelos agravantes de premeditação, uso de veneno e vítima em condição vulnerável pela idade, a sentença é de 25 anos de reclusão em regime fechado. Fernando baixou a cabeça. Não chorou. Apenas aceitou. A corte considera a ré Beatriz Ferreira Silva culpada, pelos mesmos agravantes e pelo crime adicional de falsificação de documento. A sentença é de 22 anos de reclusão em regime fechado. 22 anos. Minha filha passaria 22 anos na cadeia. Ela teria 64 anos quando saísse. Quase a minha idade atual. Uma vida inteira perdida. Para os dois lados. Quando o juiz bateu o martelo pela última vez, encerrando o julgamento, senti um enorme peso sair dos meus ombros. Justiça tinha sido feita. Mas justiça não curava a dor.
não trazia de volta a confiança, não reconstruía a família destruída. Beatriz foi levada. Ela gritou: Mãe, mãe, por favor, me perdoa, me visita, não me abandona. Eu não respondi. Não olhei para trás. Saí do tribunal com Dona Antônia ao meu lado, enfrentando as câmeras, os repórteres, as perguntas. Dona Lídia, como se sente? Dona Lídia, vai visitar sua filha na prisão? Dona Lídia, consegue perdoá-la? Não respondi nenhuma pergunta. Apenas entrei no carro e fui para casa. Meu apartamento novo, minha vida nova, meu recomeço. Hoje, 1 ano e meio após o julgamento, estou aqui, prestes a completar 70 anos, escrevendo esta história. Não para me vitimizar, não para pedir pena, mas para alertar. Porque descobri, nos meses após o julgamento, que minha história não é única. Há milhares de idosos que sofrem nas mãos dos próprios filhos. Violência financeira, negligência, abuso, até tentativas de homicídio. E muitos não têm coragem de denunciar. Porque é família. Porque é sangue do seu sangue. Porque acham que amor de mãe ou pai significa aceitar tudo, perdoar tudo, aguentar tudo. Mas não significa. Amor não justifica abuso. Família não é desculpa para crime. E ser mãe não significa ser vítima. Aprendi isso da forma mais difícil possível. Moro sozinha em meu apartamento. É menor que minha casa antiga, mas é meu. É seguro. É onde eu escolho estar. Tenho poucos amigos, mas são verdadeiros. Dona Antônia se tornou minha melhor amiga, minha confidente, minha família escolhida. Ela e mais algumas pessoas que conheci em grupos de apoio para vítimas de violência familiar. Sim, entrei em grupos de apoio. Fiz terapia. Ainda faço. Porque percebi que não conseguiria superar sozinha. E está funcionando. Devagar. Um dia de cada vez. Mas está funcionando. Não visito Beatriz na prisão. Ela me escreve cartas, muitas cartas. No começo eram pedidos de perdão desesperados. Depois viraram acusações. Eu tinha sido uma mãe ruim, tinha cobrado demais, tinha sido a causa dos problemas dela. Agora, as cartas mudaram de novo. São mais pensadas. Ela diz que está fazendo terapia também, que está entendendo o que fez, que está se arrependendo genuinamente. Eu leio todas as cartas, mas não respondo. Ainda não consigo. Talvez um dia eu possa perdoar. Não por ela, mas por mim. Porque descobri que carregar rancor, raiva e mágoa é muito pesado. É um fardo que me mantém presa ao passado. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar a ter relação. Não significa confiar de novo. Significa apenas soltar, deixar ir. Permitir que aquela dor não defina o resto da minha vida. Esse dia ainda não chegou, mas talvez chegue, eventualmente. O dinheiro que sobrou das vendas, da loja, da casa antiga, eu investi numa fundação. Uma fundação que ajuda idosos vítimas de violência familiar. Oferecemos abrigo temporário, assistência jurídica, acompanhamento psicológico, reinserção social. É minha forma de transformar dor em propósito, tragédia em ajuda. Já atendemos mais de 100 pessoas no primeiro ano. Idosos que eram roubados pelos filhos, que eram agredidos, que eram negligenciados, que viviam com medo dentro das próprias casas. Cada história que ouço me parte o coração, mas também me fortalece, porque vejo que sobrevivi, que escapei, que estou aqui, viva, ajudando outros. Descobri, aos 70 anos, que família nem sempre é quem tem o mesmo sangue. Às vezes, é quem escolhemos ter ao nosso lado. Quem nos respeita. Quem nos ama de verdade. Dona Antônia é minha família. Os voluntários da fundação são minha família. As pessoas que atendemos e que se recuperam são minha família. Aprendi que confiar é necessário para viver, mas que confiar cegamente é perigoso. Que amor não significa ausência de limites. Que ser mãe não é ser capacho. Aprendi que dinheiro realmente transforma pessoas. Que pode revelar o pior que existe em alguém. Que ganância não tem limites, nem mesmo os laços de sangue. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar,
Aos 70 anos, estou reconstruindo minha vida do zero. Não é fácil. Tem dias difíceis. Tem noites em que choro. Tem momentos em que sinto falta da Beatriz que eu pensava conhecer. Mas também tem dias bons. Dias em que acordo feliz. Dias em que rio de verdade. Dias em que olho para minha vida e penso: sobrevivi. Estou aqui. Estou viva. Saio para caminhar todas as manhãs no parque perto do meu apartamento. Faço yoga 3 vezes por semana. Participo de um grupo de leitura. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. Fui conhecer o Nordeste, as praias que sempre quis ver. Estou vivendo. Realmente vivendo. Não apenas existindo. Não apenas sobrevivendo. Vivendo de verdade. Isso, depois de tudo que passei, é minha maior vitória. Porque Beatriz tentou tirar minha vida, mas não conseguiu tirar minha vontade de viver, minha capacidade de recomeçar, minha força interior que eu nem sabia que existia. Descobri que sou mais forte do que imaginava, mais resiliente, mais capaz. E isso ninguém pode tirar de mim. Quanto ao futuro, não sei. Não sei se algum dia terei uma relação com Beatriz de novo. Não sei se conseguirei perdoá-la completamente. Não sei como será quando ela sair da prisão daqui a mais de 20 anos. Só sei que hoje, agora, neste momento, estou bem, estou em paz, estou viva. E isso é suficiente. Às vezes olho para fotos antigas, Beatriz bebê, Beatriz criança, e me pergunto, onde foi que deu errado? O que eu poderia ter feito diferente? Mas aprendi, na terapia, que não adianta ficar no e se. E se eu tivesse sido mais presente? E se tivesse percebido os sinais? E se tivesse educado diferente? A verdade é que nunca vou saber. Talvez não tenha sido nada que eu fiz ou deixei de fazer. Talvez Beatriz tenha feito escolhas que eram só dela. Escolhas que eu não poderia ter previsto ou impedido. O que importa é que estou aqui. Viva, forte, reconstruída. E vou continuar, dia após dia, ajudando outros. Vivendo minha vida, criando novas memórias que não sejam manchadas por traição e dor. Porque aos 70 anos entendi a lição mais importante de todas. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesmo. Nunca é tarde para viver com dignidade. E enquanto houver fôlego neste corpo de 70 anos, haverá vida, haverá esperança, haverá novos começos. Beatriz tentou me tirar muitas coisas. Minha vida, minha paz, minha confiança. Mas não conseguiu tirar o mais importante, minha vontade de viver. E no final, é só isso que importa. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Sua opinião é muito importante para mim, então comente abaixo o que você achou e o que faria se estivesse no meu lugar. E se você gostou deste conteúdo e quer ajudar o canal a crescer ainda mais, considere se tornar membro. Com sua contribuição, posso trazer mais histórias reais e impactantes como esta. Histórias que alertam, que ensinam, que mostram que é possível sobreviver até as maiores traições. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher viver. E nunca, nunca mesmo, é tarde para se proteger e buscar justiça. Se você é um idoso sofrendo violência familiar, denuncie. Peça ajuda. Você não está sozinho. Existem instituições, grupos de apoio, leis que protegem você. Não aceite abuso em nome do amor familiar. Família verdadeira não machuca. Família verdadeira não rouba. Família verdadeira não mata. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui comigo nesta jornada. Aos 70 anos, estou apenas começando um novo capítulo da minha vida. Um capítulo escrito nos meus termos, com minha própria voz, na minha história que continua. E que a sua história também continue, com força, com dignidade, com esperança. Até a próxima história. Fiquem bem e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.